Eu estava com as malas nas mãos diante da porta do asilo, quando de repente senti um forte empurrão nas costas e ouvi a voz rude do meu filho. Tá parada por quê? Anda logo, entra! Quase caí. Minhas pernas tremeram, mas me firmei. O vento frio batia no meu rosto e eu sentia o peso daquelas 2 malas surradas, tudo o que me restava de uma vida inteira. Ao me virar, olhei nos olhos dele e disse baixinho: Guarde bem este dia, meu filho. O dia em que você e sua irmã tiraram de mim a casa, o dinheiro e me abandonaram neste lugar. Ele só riu, deu as costas, entrou no carro e foi embora sem olhar para trás. Eu fiquei ali, parada, vendo a poeira subir. 1 ano depois, o destino fez questão de lembrá-lo desse dia. Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. E só um aviso. Essa história contém alguns elementos ficcionais para fins de entretenimento, mas a mensagem que eu quero passar é muito real. Vamos lá. Meu nome é Carmen Lúcia Vasconcelos. Fui professora de matemática por 35 anos no Colégio Estadual Professor Ernesto Cavalcante, numa cidade do interior de São Paulo, perto de Campinas. Dei aula para 3 gerações de alunos. Ensinei regra de 3, equação de segundo grau, teorema de Pitágoras. Mas a lição mais importante da minha vida eu só fui aprender aos 72 anos. Nem todo mundo que a gente ama merece esse amor. Augusto Pereira Vasconcelos. O amor da minha vida. O único homem que eu amei de verdade. A gente se conheceu num baile de São João, em 1975. Eu tinha 23 anos e já achava que ia ficar pra titia, porque naquela época, mulher que não casava até os 20 era considerada encalhada. Minhas amigas já tinham todas casado, algumas já tinham até filho, e eu lá, solteira, dando aula de matemática e lendo livro de noite. Minha mãe me arrastou para aquele baile. Carmen, você precisa sair de casa, precisa conhecer gente. Não vai achar marido dentro de livro, minha filha. Eu fui de má vontade. Coloquei um vestido florido que minha mãe tinha costurado, prendi o cabelo num coque mal feito e fui. O salão era enfeitado com bandeirinhas coloridas. Tinha quadrilha, tinha forró, tinha quentão. E tinha um homem encostado na parede, sozinho, com um copo na mão, olhando pro nada. Ele não era bonito. Não era feio também, mas não era desses homens que chamam atenção. Era comum. Cabelo castanho, bigode fino, corpo magro. Usava uma camisa xadrez e uma calça social que não combinava. Mas tinha uma coisa nos olhos dele. Uma tristeza, uma solidão. E eu, que sempre fui curiosa demais pro meu próprio bem, fui lá perguntar por quê. Moço, por que o senhor tá tão sozinho num lugar tão cheio de gente? Ele me olhou assustado. Acho que não esperava que ninguém fosse falar com ele. Eu vim porque meu amigo insistiu, mas não sou muito de festa. Eu também não. Minha mãe me obrigou a vir. Ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, meio tímido, mas foi o suficiente para eu sentir alguma coisa no peito. Quer sentar? Tem uma cadeira sobrando ali. A gente sentou. E conversou. E conversou mais. E quando eu vi, já era meia-noite e a gente ainda estava conversando. Augusto trabalhava nos Correios, tinha entrado por concurso, era funcionário público, ganhava pouco, mas tinha estabilidade. Era viúvo. Não, espera. Não era viúvo. Era divorciado. A primeira esposa tinha ido embora com outro homem e levado o filho pequeno. O senhor tem um filho? Tenho, Rafael. Mas ele mora com a mãe. Eu vejo ele de vez em quando ela deixa. Tinha dor na voz dele quando falava isso. Uma dor antiga, dessas que a gente aprende a carregar, mas nunca esquece. Quantos anos ele tem? 2. Fez 2 anos mês passado. 2 anos. Um bebê, praticamente. Augusto me contou a história toda naquela noite. Ele tinha sido casado com uma mulher chamada Dalva por 3 anos. Tiveram Rafael, mas o casamento não deu certo. Dalva era inquieta, como ele disse. Queria mais do que Augusto podia dar. E quando apareceu um outro homem que prometeu dar tudo isso, ela foi embora. Levou o menino e deixou Augusto sozinho num apartamento vazio. Eu podia ter julgado, podia ter achado complicado demais, problemático demais. Homem divorciado com filho pequeno não era exatamente o que as moças da época procuravam. Mas eu vi a bondade naquele homem.
Vi a honestidade. Vi que ele não estava me contando aquilo para ganhar pena. Estava contando porque queria ser honesto comigo desde o começo. E eu me apaixonei. Ali mesmo, naquele baile de São João, sentada numa cadeira de plástico, tomando quentão e ouvindo forró. A gente casou 6 meses depois. Os primeiros anos foram difíceis. A gente morava num apartamento pequeno, de 2 cômodos, no centro da cidade. Augusto trabalhava o dia inteiro nos Correios. Eu dava aula de manhã e de tarde. A gente mal se via, mas quando se via, era bom. Era muito bom. Em 1979, nasceu Túlio, meu primeiro filho, meu menino. Eu nunca tinha sentido um amor tão grande na vida. Quando colocaram aquele bebê nos meus braços, enrugado e chorando, eu soube que ia fazer qualquer coisa por ele. Qualquer coisa. Augusto chorou. Homem duro, sério, que quase nunca demonstrava emoção, chorou que nem criança quando viu o filho nascer. É meu menino, Carmen. É meu menino. 3 anos depois, em 1982, veio Paloma. Minha princesinha. Cabelo cacheado desde bebê, olhos grandes, bochecha redonda. Era a coisa mais linda que eu já tinha visto. Eu larguei o período da tarde na escola para cuidar das crianças. Perdi promoção, perdi aumento, perdi a oportunidade de virar coordenadora. Mas não me importei. Meus filhos precisavam de mim. E o Rafael, o filho do primeiro casamento do Augusto? Ah, o Rafael. Augusto nunca abandonou aquele menino. Mesmo a Dalva dificultando, mesmo ela mudando de cidade 2 vezes, Augusto ia atrás. Pagava a pensão direitinho, ligava toda semana, visitava sempre que podia. E quando Rafael vinha para nossa casa, eu recebia ele de braços abertos. Augusto, esse menino é seu filho. É bem-vindo aqui sempre. No começo foi estranho, não vou mentir. Rafael era tímido, quieto e olhava para mim com desconfiança. Eu era a mulher que tinha substituído a mãe dele, na cabeça de uma criança. Mas eu nunca tentei ser mãe dele. Nunca tentei competir com a Dalva. Eu só queria que ele se sentisse bem-vindo. Com o tempo, a gente foi se aproximando. Rafael foi crescendo, foi entendendo as coisas, foi vendo que eu não era inimiga. Quando ele tinha uns 10 anos, já me chamava de Dona Carmen com carinho, já brincava com Túlio e Paloma, já sentava na mesa com a gente no Natal. Túlio e Paloma, por outro lado, nunca gostaram de Rafael. Eu demorei para perceber isso. Ou melhor, eu percebia, mas fingia que não era tão sério assim. Coisa de criança, eu dizia. Ciúme bobo. Vai passar. Não passou. Túlio implicava com Rafael por qualquer coisa. Escondia os brinquedos dele, não deixava ele participar das brincadeiras, falava mal dele para as outras crianças do bairro. Esse aí nem é meu irmão de verdade, é filho de outra mulher. Eu brigava, colocava de castigo, explicava que irmão é irmão, não importa de que barriga veio. Mas Túlio continuava com aquela implicância. Paloma era mais sutil. Não implicava abertamente, mas excluía. Fazia festa de aniversário e esquecia de avisar Rafael. Mostrava as fotos da família e deixava ele de fora. Rafael, coitado, nunca reclamava. Era um menino bom demais. Engolia as maldades calado, sorria amarelo e continuava vindo visitar o pai. Quando a Dalva morreu, Rafael já era adulto. Já tinha uns 30 e poucos anos, já era formado em arquitetura, já tinha a vida dele. Mas aquilo mexeu com ele. A mãe, com todos os defeitos, era a mãe. E sabe o que aconteceu? Ele se aproximou mais ainda da gente. Dona Carmen, agora a senhora é a única mãe que eu tenho. Eu chorei quando ele disse isso. Abracei aquele homem e chorei. Daquele dia em diante, Rafael passou a vir mais vezes. Almoçava com a gente no domingo, ligava toda semana, aparecia em todo aniversário. Era o único que lembrava do meu aniversário sem eu precisar avisar. Túlio e Paloma continuavam não gostando dele, mas agora eram adultos, então disfarçavam melhor. Ah, lá vem o Rafael se achando, Túlio dizia quando ele ia embora. Sempre querendo pagar de bonzinho. Ele é bonzinho, eu respondia. Vocês que implicam sem motivo. Túlio revirava os olhos. Se eu soubesse o que ia acontecer anos depois, eu teria dado mais atenção a esses sinais. Teria sido mais dura. Teria exigido que meus filhos tratassem Rafael com respeito. Mas eu era mãe. E mães, às vezes, são cegas para os defeitos dos filhos.
Em 1985, a gente comprou a casa. Nossa casa. A casa que eu e Augusto construímos juntos, tijolo por tijolo, sonho por sonho. Era numa cidade do interior de São Paulo, perto de Campinas. Bairro tranquilo, rua arborizada, vizinhos que conheciam a gente pelo nome. A casa não era grande, mas era nossa. 3 quartos, sala, cozinha, banheiro e um quintal que era meu orgulho. Naquele quintal eu plantei de tudo: pé de manga, jabuticabeira, limoeiro, horta com alface, tomate, couve. Augusto construiu um caramanchão de madeira onde a gente sentava no fim de tarde para tomar café e ver o sol se pôr. 40 anos de memórias naquela casa. Ali Túlio deu os primeiros passos. Ali Paloma aprendeu a andar de bicicleta. Ali a gente fez festa de aniversário, Natal, Ano Novo, churrasco de domingo. Ali eu e Augusto envelhecemos juntos, vendo os cabelos ficarem brancos e as rugas aparecerem. Ali eu pensei que ia morrer, em paz, no meu cantinho, cercada de fotos e memórias. Mas a vida tinha outros planos. Eu preciso falar sobre como meus filhos mudaram, porque eles não nasceram maus. Ninguém nasce mal. A maldade vai entrando devagar, como água numa rachadura, até que um dia a parede desmorona. Túlio sempre foi ambicioso. Desde pequeno queria ser alguém. Não queria ser funcionário público como o pai, não queria ter vida simples, queria dinheiro, status, poder. Eu achava que era determinação. Esse menino vai longe, eu dizia pro Augusto. Tem garra. Ele se formou em administração. Abriu uma imobiliária. No começo parecia que ia dar certo. Ele comprava terreno barato, construía, vendia mais caro. Clássico. Mas aí começou a mudar. As visitas foram ficando mais raras. Sempre tinha uma desculpa. Tô ocupado, mãe. Tem reunião, mãe. Negócio tá pegando fogo, mãe. Quando vinha, era rápido. Almoçava correndo, olhava o celular o tempo todo, ia embora antes da sobremesa. E o carinho foi sumindo. Não tinha mais abraço apertado, não tinha mais "te amo, mãe", não tinha mais aquele brilho no olho quando me via. Eu sentia falta do meu menino, mas me convencia de que era coisa de adulto. Homem ocupado, trabalhando, construindo a vida. Normal. Túlio nunca casou. Namorou algumas mulheres, mas nunca durava. Mulher só quer meu dinheiro, ele dizia. Não dá para confiar. Eu achava triste. Queria ver meu filho feliz, casado, com filhos. Mas ele não queria. O que eu não sabia era que a imobiliária dele estava afundando, que ele tinha dívidas enormes, que os negócios pegando fogo eram incêndios mesmo, destruindo tudo. Ele escondia. Escondia de todo mundo, principalmente de mim e do Augusto. Paloma foi por outro caminho. Casou cedo, com 21 anos. O marido era filho de fazendeiro, tinha dinheiro, tinha carro importado, tinha tudo o que ela queria. Eu não gostei dele desde o começo. Achei ele arrogante, metido, desses que olham pra gente de cima. Mas Paloma estava apaixonada. Ou apaixonada pelo dinheiro dele, não sei. Tiveram um filho, o Caio. 3 anos depois, descobriu que ele tinha amante. Não uma amante, várias. Divorciou. Casou de novo aos 28. Esse era mais simpático, parecia gostar dela de verdade. Mas Paloma não soube dar valor. Começou a sair, a beber, a chegar tarde. E acabou fazendo a mesma coisa que o primeiro marido fez com ela. Traiu. Divorciou de novo aos 35. 2 casamentos fracassados, um filho para criar e uma pensão que mal dava para o básico. Paloma vivia de aparência. Comprava roupa de marca falsificada, bolsa falsa, sapato falsa. Postava foto em restaurante chique, mas depois não tinha dinheiro para o mercado. E culpava todo mundo pela situação dela. A culpa era do primeiro marido que traiu. A culpa era do segundo marido que não entendia ela. A culpa era da sociedade. A culpa era do governo. A culpa era de todo mundo, menos dela. Quando vinha me visitar, era sempre para reclamar. Reclamar da vida, do ex-marido, da pensão, do trabalho, de tudo. Mãe, a senhora não sabe como é difícil ser mãe solteira. Eu ouvia, consolava, dava conselho. Às vezes dava dinheiro também, quando ela pedia emprestado e nunca devolvia. O Caio, meu neto, era a luz no meio daquela escuridão.
Menino bom, educado, carinhoso. Mas eu mal conseguia ver ele. Paloma não deixava. Mãe, ele tem as coisas dele. Não fica enchendo. Eu comprava presente de aniversário, de Natal, de Páscoa. Guardava tudo numa sacola no armário, esperando o dia que ia poder entregar. A maioria nunca foi entregue. E Augusto, meu marido, ia ficando velho junto comigo. A gente via as coisas acontecendo, via os filhos se distanciando, via os problemas aparecendo. Mas o que a gente podia fazer? Carmen, deixa. São adultos. Têm que aprender sozinhos. Augusto era assim. Não se metia. Achava que cada um tinha que resolver seus problemas. Mas eu via os sinais. Via Túlio pedindo o empréstimo que nunca devolvia. Via Paloma inventando desculpa para não vir no Natal. Via os dois falando mal de Rafael pelas costas. Eu via. Mas fingia que não via. Porque admitir que seus filhos se tornaram pessoas ruins é a coisa mais difícil do mundo para uma mãe. Augusto morreu em dezembro do ano passado. Morreu de velhice, como se diz. O corpo foi cansando, o coração foi fraquejando, e um dia ele simplesmente não acordou. Eu estava do lado dele. Acordei de manhã, virei para o lado, e ele estava lá, quieto, frio, em paz. 48 anos juntos. 48 anos dormindo do lado daquele homem, acordando com o ronco dele, brigando por causa da pasta de dente, fazendo as pazes antes de dormir. E de repente, ele não estava mais lá. Eu não vou descrever a dor. Não tem palavras. É como se arrancassem um pedaço de você, um pedaço que você nem sabia que existia até perder. Os filhos vieram para o enterro. Túlio de terno preto, Paloma de vestido preto. Choraram, abraçaram, fizeram cara de tristeza. Rafael também veio. Chorou de verdade. Abraçou o caixão do pai e chorou como criança. Depois do enterro, cada um foi para sua vida. Túlio tinha reunião no dia seguinte. Paloma tinha compromisso. E eu fiquei sozinha naquela casa grande demais. Os primeiros meses foram os piores. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia fazer nada. Passava os dias olhando para as fotos do Augusto, conversando com ele como se ele ainda estivesse ali. Augusto, o que eu faço agora? Como eu vivo sem você? Ele não respondia, claro, mas eu continuava perguntando. Túlio ligava de vez em quando, ligações rápidas, de 2 minutos. Tudo bem, mãe? Tá precisando de alguma coisa? Tá, então tá bom. Beijo. Paloma ligava menos ainda. Rafael era o único que vinha me ver. Toda semana, sem falta. Dona Carmen, trouxe pão de queijo para a senhora. Sei que a senhora gosta. Ele sentava comigo na varanda, tomava café, conversava. Não tinha pressa. Não olhava para o celular. Só ficava ali, presente, me fazendo companhia. Rafael, você não precisa vir toda semana. Você tem sua vida. Minha vida pode esperar, Dona Carmen. A senhora não pode ficar sozinha. Eu chorava. Chorava de gratidão, de saudade, de tudo misturado. Aquele menino que meus filhos tratavam como intruso era o único que se importava de verdade comigo. 3 meses depois da morte do Augusto, Túlio ligou dizendo que queria conversar. Ele e Paloma iam vir em casa. Eu fiquei esperançosa. Achei que iam me fazer companhia, que iam ver como eu estava, que iam me ajudar a superar o luto. Ilusa. Eles chegaram numa terça-feira de tarde. Túlio de terno caro, Paloma de salto alto. Entraram na casa sem tirar o sapato, sem olhar para os cantos, sem sentir o cheiro de jasmim que eu tinha plantado na entrada. Os abraços foram mecânicos, aqueles abraços de encostar o corpo e dar tapinha nas costas, sem calor, sem carinho. Senta, mãe, a gente precisa conversar. Eu sentei. Eles sentaram na minha frente do outro lado da mesa da sala. Pareciam advogados numa reunião de negócios. E eram, de certa forma. Túlio foi direto ao ponto. Mãe, você precisa vender a casa. Eu não entendi. Vender a casa? Essa casa? Sim, essa casa. Mas por quê? Túlio suspirou, como se estivesse explicando matemática básica para uma criança. Mãe, você tá sozinha agora. Essa casa é grande demais para uma pessoa só. A manutenção é cara. O IPTU é caro. Você não dá conta. Eu dou conta sim. Eu sempre dei conta. Mãe, não seja teimosa. É pro seu próprio bem. A gente vende a casa, compra um apartamento pequeno para você
e o dinheiro que sobrar fica guardado, para qualquer emergência. Apartamento pequeno, emergência, dinheiro guardado. Eu olhei para Paloma procurando apoio. Ela desviou o olhar. Paloma, você concorda com isso? Mãe, é pro seu bem. A gente se preocupa com a senhora. Mentira. Mentira deslavada. Eles não se preocupavam comigo. Eles se preocupavam com o dinheiro. Eu tentei argumentar. Tentei explicar que aquela casa era minha vida, eram minhas memórias, era tudo que me restava do Augusto. Mas essa casa, eu e seu pai construímos ela juntos. São 40 anos de memórias. O quintal, a jabuticabeira, o caramanchão. Túlio me interrompeu. Mãe, não seja dramática. O pai já foi. A vida continua. A senhora precisa pensar no futuro. No futuro? Como se eu tivesse muito futuro pela frente aos 72 anos. Paloma se inclinou e segurou minha mão. O toque era frio. Mãe, a gente tá fazendo isso porque ama a senhora. Não queremos ver a senhora sofrendo sozinha nessa casa enorme. Eu olhei nos olhos dela. Procurei um pingo de sinceridade. Não encontrei. Naquele dia, eu disse não. Disse que não ia vender, que ia ficar na minha casa, que ia dar um jeito. Mas eles não desistiram. Nos dias seguintes, as ligações começaram, uma atrás da outra. Mãe, você pensou no que a gente falou? Mãe, a casa tá caindo aos pedaços. Vi uma rachadura na parede outro dia. Mãe, você vai se machucar aí sozinha. E se cair? E se passar mal? Mãe, é irresponsabilidade ficar aí. Você não tá pensando direito. Paloma chorou no telefone uma vez. Mãe, eu fico tão preocupada com a senhora. Não durmo de noite pensando que a senhora tá sozinha naquela casa. Por favor, mãe, faz isso pela gente. E eu, idiota, fraca, viúva, sozinha, sem forças para lutar. Eu cedi. Não de uma vez. Foi aos poucos. Primeiro eu disse que ia pensar. Depois disse que talvez. Depois disse que tá bom. Vamos ver quanto vale. E um mês depois da primeira conversa, a placa de vende-se estava na frente da minha casa. A casa foi vendida por R$ 1.200.000. Parece muito dinheiro, não é? E é. Para uma professora aposentada como eu, é uma fortuna. Túlio cuidou de tudo. Da documentação, da negociação, da burocracia toda. Eu só assinei onde ele mandou assinar. Não se preocupa, mãe. Eu cuido de tudo. A senhora só precisa descansar. Eu confiei. Confiei porque era meu filho. Porque mãe confia em filho, é da natureza. O comprador era um empresário de São Paulo. Ia derrubar a casa e construir um prédio no lugar. Minha jabuticabeira, meu pé de manga, meu caramanchão, tudo ia virar estacionamento de prédio. Eu chorei quando assinei a venda. Chorei na frente do cartório, na frente do comprador, na frente de todo mundo. Ninguém se importou. Túlio me levou para o apartamento dele enquanto resolvia os detalhes. Fiquei lá uma semana, num quarto de hóspedes que cheirava a mofo. Ele mal aparecia. Saía cedo, voltava tarde, e quando estava em casa, ficava no telefone. Mãe, o apartamento que a gente achou para a senhora é ótimo, pequenininho, fácil de limpar, perto de mercado, farmácia, tudo. Eu perguntei quando ia ver o apartamento. Ele disse que ainda estava em reforma. Uma semana virou 2. 2 viraram 3. E aí, um dia, Túlio sentou na minha frente com uma cara diferente. Mãe, teve um probleminha. Que probleminha? Os custos foram maiores do que a gente esperava. Documentação, imposto, taxa de transferência, reforma do apartamento, o dinheiro foi indo. Quanto foi? Ele não me olhou nos olhos. Do 1.200.000, sobrou 100.000. Eu não entendi. Sobrou 100.000? Como assim sobrou 100.000? É, mãe, o mercado tá difícil. As coisas são caras, mas 100.000 ainda é um bom dinheiro. Dá pra senhora ficar tranquila por um tempo. R$ 1.100.000 tinham sumido. Em taxas, impostos, reformas, custos, desaparecido, evaporado. Eu quis gritar, quis pedir explicação, extrato, comprovante, quis chamar a polícia, mas eu estava cansada demais, sozinha demais, fraca demais. E o apartamento? Túlio fez uma cara estranha. Então, mãe, sobre o apartamento? Naquele momento eu soube. Soube que não tinha apartamento nenhum. Soube que tinha sido enganada, roubada,
traída pelos meus próprios filhos. Não tem apartamento, tem? Ele não respondeu. Túlio, olha nos meus olhos e fala a verdade. Não tem apartamento nenhum, tem? Ele olhou. E nos olhos dele eu vi a resposta. Mãe, a gente achou uma solução melhor para a senhora. Um lugar onde a senhora vai ter cuidado 24 horas, onde não vai precisar se preocupar com nada. Que lugar? Um residencial para a terceira idade. Muito bom, muito bem cuidado. A gente já visitou. É ótimo. Residencial para a terceira idade. Asilo. Meus filhos iam me colocar num asilo. Eu levantei. As pernas tremiam, o coração acelerado, a vista embaçada. Vocês venderam minha casa para me colocar num asilo? Mãe, não é assim. É um residencial de qualidade. A senhora vai gostar. E os 100 mil? O dinheiro que sobrou? A gente fica guardando para a senhora, para qualquer emergência. Guardando. Os mesmos filhos que tinham feito desaparecer 1.100.000 iam guardar os 100 mil que sobraram. Eu quis morrer naquela hora. Quis que o chão se abrisse e me engolisse. Quis que meu coração parasse de bater. Quis desaparecer. Mas não morri. Continuei ali, de pé, olhando para os olhos do meu filho, vendo o monstro que ele tinha se tornado. Você e sua irmã planejaram isso? Ele não respondeu. Túlio, vocês planejaram isso? Mãe, foi pro seu bem. Pro meu bem. De novo essa frase maldita. Eu não tive escolha. Não tinha mais casa, não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. Meus filhos eram os únicos que podiam cuidar de mim, e eles tinham decidido que meu lugar era num asilo. Uma semana depois, eu estava na frente daquele portão verde desbotado, com minhas 2 malas e meus 72 anos de vida. E meu filho me deu um empurrão nas costas. O asilo se chamava Recanto da Paz. Nome bonito, não é? Evoca jardins, tranquilidade, descanso. A realidade era diferente. O quarto era pequeno. Uma cama de solteiro, um armário de 2 portas, uma mesinha de cabeceira. Banheiro compartilhado com outros 3 quartos. Cheiro de desinfetante misturado com algo que eu prefiro não identificar. A funcionária que me recebeu era simpática, pelo menos. Dona Sônia, uma mulher gorda de uns 50 anos, que falava alto demais e ria de tudo. Dona Carmen, bem-vinda ao nosso lar. A senhora vai gostar daqui. A gente é uma família. Família. Eu tinha uma família. Uma família que me abandonou ali. Nos primeiros dias, eu mal saí do quarto. Ficava deitada na cama, olhando para o teto, contando as manchas de umidade. Eram 17. A comida era ruim. Arroz empapado, feijão aguado, carne dura demais ou mole demais. Eu que sempre cozinhei tão bem, eu que fazia um frango assado de lamber os dedos, eu que tinha orgulho da minha comida. Estava comendo aquela lavagem. Os outros moradores eram, na maioria, como eu. Velhos abandonados pelos filhos. Gente que tinha trabalhado a vida inteira, criado família, construído patrimônio, e no fim tinha sido jogada ali como se fosse lixo. Tinha a dona Marta, de 83 anos, que tinha Alzheimer e não lembrava o próprio nome. O filho ia visitar uma vez por mês, ficava 10 minutos e ia embora. Tinha o seu Joaquim, de 78 anos, que tinha tido um AVC e precisava de cadeira de rodas. A família pagava o asilo, mas nunca aparecia. Tinha a dona Ruth, de 75 anos, que estava ali porque os filhos achavam ela difícil demais para morar junto. Histórias e mais histórias de abandono, de ingratidão, de filhos que receberam tudo e não deram nada em troca. E tinha eu, Carmen Lúcia Vasconcelos, professora aposentada, viúva, roubada e abandonada pelos próprios filhos. 2 semanas depois de chegar no asilo, eu pedi para ver meu extrato bancário. Os 100 mil reais que meus filhos estavam guardando deviam estar na minha conta poupança. Eu queria ver. Queria ter certeza de que pelo menos isso eu ainda tinha. A funcionária, dona Sônia, me ajudou a ir ao banco. Eu não podia sair sozinha, regra do asilo, então ela me acompanhou. O banco ficava a 2 quadras. Era um dia quente e eu suava dentro do meu vestido florido. As pernas doíam de caminhar, o coração acelerava com o esforço. Quando chegamos, pedi um extrato na máquina e o mundo desabou. Saldo, 0 reais. 0. Nada. Vazio. Eu olhei de novo. Devia ser engano. Devia ter apertado o botão errado. Pedi outro extrato. Mesmo resultado. Pedi para falar com o gerente.
Mostrei meu documento, expliquei a situação, implorei para ele verificar. Ele verificou e confirmou. Dona Carmen, a conta foi zerada há 10 dias. 2 saques de 50 mil cada. Assinatura de procuração em nome de Túlio Vasconcelos. Procuração. Túlio tinha uma procuração minha. Eu me lembrei. Anos atrás, quando Augusto ainda era vivo, Túlio pediu uma procuração só para facilitar qualquer burocracia que surgisse. É só precaução, mãe. Vai que vocês ficam doentes e precisam de alguém para resolver as coisas. Eu assinei. Confiei. E agora meu filho tinha usado aquela procuração para roubar até o último centavo que me restava. Dona Sônia me segurou quando minhas pernas fraquejaram. Me sentou numa cadeira do banco, trouxe água, abanou meu rosto. Dona Carmen, respira, respira fundo. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Não conseguia nada. Meus filhos tinham roubado tudo. A casa, o dinheiro da casa e agora os 100 mil que sobraram. Eu estava no asilo, sem nada. Literalmente sem nada. Voltamos para o Recanto da Paz. Eu fui direto para o meu quarto, deitei na cama e fiquei ali, olhando para o teto, contando as 17 manchas de umidade. À noite liguei para o Túlio. Vocês roubaram meu dinheiro. Ele nem se abalou. Mãe, a gente está investindo para a senhora. Não é roubo, é investimento. Eu quero meu dinheiro de volta. Agora. Mãe, não tem dinheiro nenhum. Acabou. Os custos foram muito altos. Aceita. Aceita? Você está me dizendo para aceitar que vocês roubaram tudo que eu tinha? Mãe, não liga dramática. A senhora tem teto, tem comida, tem cuidado. Tá melhor do que muita gente. Eu comecei a chorar. De raiva, de desespero, de tudo. Túlio, vocês destruíram minha vida. Ele suspirou, como se eu fosse cansativa demais. Mãe, a senhora está exagerando. A gente fez o que era melhor para todo mundo. Agora eu preciso desligar. Tenho reunião cedo amanhã. E desligou. Desligou na minha cara. Eu fiquei com o telefone mudo encostado no ouvido por não sei quanto tempo. Podia ser 1 minuto, podia ser 1 hora. Eu não sei. Naquela noite eu pensei em desistir. Pensei em fechar os olhos e não abrir mais. Pensei em ir encontrar o Augusto, onde quer que ele estivesse. Mas alguma coisa me segurou. Alguma coisa dentro de mim disse que ainda não era hora, que eu precisava aguentar mais um pouco. Eu não sabia por quê. Não fazia sentido continuar vivendo daquele jeito. Mas eu aguentei. E foi bom que eu aguentei. Porque 1 semana depois, Rafael apareceu. Eu não sabia, mas Rafael estava viajando quando tudo aconteceu. Ele é arquiteto, eu falei isso? Arquiteto especializado em construção sustentável. Faz projetos de casas ecológicas, prédios que economizam energia, coisas assim. É muito bom no que faz. Na época em que meus filhos estavam me roubando e me jogando no asilo, Rafael estava na Amazônia. Projeto numa comunidade ribeirinha. Área remota, sem sinal de celular, sem internet, acesso só de barco. Ficou 3 semanas isolado do mundo. Quando voltou e conseguiu sinal, a primeira coisa que fez foi ligar para mim. Sempre fazia isso. Toda semana, sem falta. Mas o telefone da casa não atendia. Normal, ele pensou. Talvez eu tivesse saído. Ligou de novo no dia seguinte. Nada. Ligou no outro dia. Nada. Aí começou a estranhar. Ligou para o celular do Túlio. Túlio, cadê a dona Carmen? Tô ligando para a casa dela e ninguém atende. Túlio, cínico como sempre. Ah, a gente vendeu a casa. Ela tá num residencial agora. Como assim venderam a casa? O pai mal morreu e vocês já venderam? Não é da sua conta. Cuida da sua vida. Rafael sentiu o sangue ferver. Conhecia Túlio, conhecia a maldade dele. Sabia que alguma coisa estava errada. Que residencial? Me passa o endereço. Pra quê? Ela tá bem. Me passa o endereço, Túlio. Você não tem nada a ver com isso. Não é da família. Me passa o endereço ou eu vou aí pessoalmente buscar. Túlio riu. Aquela risada de deboche que ele tinha. Tá bom, se faz tanta questão de ver a velha. E passou o endereço. Rafael largou tudo. Estava em Manaus. Tinha acabado de voltar do projeto. Pegou o primeiro voo para São Paulo, alugou um carro, dirigiu 3 horas até a cidade onde fica o asilo. Quando chegou, já era noite. Mas ele não esperou o dia seguinte. Bateu no portão até alguém abrir.
Dona Sônia apareceu de camisola, assustada. Moço, o horário de visita acabou às 5. Eu sou filho da Dona Carmen. Preciso ver ela agora. Filho? Ela tem 2 filhos. Nenhum se chama. Me chamo Rafael. Sou filho do marido dela. Por favor, eu vim de Manaus. Preciso ver ela. Dona Sônia viu alguma coisa nos olhos dele. Desespero, talvez. Amor, talvez. Abriu o portão. Rafael entrou no asilo. Viu as paredes descascadas, sentiu o cheiro de desinfetante, ouviu os gemidos vindos dos quartos. Onde ela tá? Quarto 12, mas ela já deve estar dormindo. Ele não ouviu o resto. Correu pelo corredor até achar a porta com o número 12. Abriu sem bater. Eu estava acordada. Acordada e olhando para o teto, contando as manchas de umidade pela 1000ª vez. Quando vi aquela figura na porta, achei que era sonho, ou alucinação, ou loucura. Rafael? Ele entrou. Veio até a minha cama. Me olhou de cima a baixo. Viu o quarto minúsculo, a cama de solteiro, o armário de 2 portas. E chorou. Aquele homem de 50 anos, arquiteto bem-sucedido, forte, independente, chorou como criança na frente da minha cama. Dona Carmen, o que eles fizeram com a senhora? Eu tentei falar, mas a voz não saía. Tinha um nó na garganta do tamanho do mundo. Rafael sentou na beirada da cama. Pegou minha mão. A mão dele estava quente, firme. Me conta tudo. E eu contei. Contei da venda da casa, do dinheiro que sumiu, dos 100 mil que roubaram, do asilo, de tudo. Chorei enquanto contava. Ele chorou enquanto ouvia. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Eu via a raiva crescendo nele. Via os punhos se fechando, o maxilar travando. Eles fizeram isso com a senhora. Nosso pai mal esfriou no túmulo e eles fizeram isso. Rafael, não faz nada de errado. Por favor. Fazer nada de errado? Dona Carmen, eles roubaram a senhora. Eles jogaram a senhora num asilo imundo. Isso é crime. Eu sei, mas eu não tenho forças para lutar. Não tenho mais nada. Ele se levantou. Andou de um lado para o outro no quartinho apertado. A senhora vai sair daqui. Eu vou tirar a senhora daqui. Rafael, você não pode. Eles são meus filhos legítimos. Eles são os responsáveis por mim. Eu vou dar um jeito, nem que eu tenha que processar aqueles 2. Ele parou de andar. Me olhou com uma determinação que eu nunca tinha visto. Dona Carmen, a senhora sempre me tratou como filho. Desde que eu era criança, a senhora me acolheu, me deu carinho, me fez sentir parte da família. Enquanto aqueles 2 me tratavam como lixo, a senhora estava lá, sempre. Rafael, a senhora é minha mãe, não de sangue, mas de coração. E eu não vou deixar minha mãe apodrecer num lugar desses. Ele saiu do quarto. Ouvi os passos dele no corredor. Ouvi a voz dele conversando com Dona Sônia. Naquela noite, eu dormi. Dormi de verdade, pela primeira vez desde que tinha chegado naquele lugar. Porque pela primeira vez, eu tinha esperança. No dia seguinte, Rafael foi a um advogado. Voltou com notícias ruins. Dona Carmen, a situação é complicada. A senhora tem 2 filhos biológicos vivos. Legalmente, eles são os responsáveis. Eu, como enteado, não tenho poder nenhum sobre as decisões. Então você não pode me tirar daqui? Não sem a autorização deles. E eles não vão autorizar. Eu senti o peso do mundo cair de novo sobre os meus ombros. Rafael percebeu. Mas eu não vou desistir. Eu vou encontrar um jeito. Enquanto isso, eu vou estar aqui, toda semana, toda vez que a senhora precisar. E ele cumpriu. Toda semana, sem falta, Rafael aparecia no Recanto da Paz. Às vezes 2 vezes por semana, às vezes 3. Ele trazia comida de verdade, pão de queijo fresquinho, bolo de laranja, frutas maduras do jeito que eu gosto. Trazia também as coisas que o asilo não fornecia: sabonete bom, creme hidratante, chinelo confortável. Contratou uma cuidadora particular para ficar comigo nas horas que ele não podia estar lá. Uma moça chamada Luciana, doce como mel, que me tratava como se eu fosse a avó dela. Tudo isso do próprio bolso. Ele não me deixou pagar nada. Dona Carmen, a senhora sempre me tratou como filho. Agora é minha vez de cuidar da senhora. Nas visitas, a gente conversava por horas.
Eu contava histórias do passado, do Augusto, da escola, dos alunos. Ele contava dos projetos dele, das viagens, das construções sustentáveis que fazia. Um dia, ele me contou sobre o casamento dele. A senhora sabia que eu fui casado? Não sabia, não. Você nunca contou. Fui. 8 anos. A Marina era uma mulher maravilhosa, inteligente, bonita, bem-sucedida. A gente se dava bem. O que aconteceu? Ele ficou em silêncio por um momento. Ela não queria filhos, e eu queria. A gente tentou negociar, mas não deu. No final, achamos melhor separar. Você nunca teve filhos, então? Nunca. E isso sempre foi uma tristeza para mim. Eu queria ter uma família, sabe? Uma família de verdade. Mas não aconteceu. Eu peguei a mão dele. Você tem uma família, Rafael. Você tem a mim. Ele sorriu. Um sorriso triste, mas sincero. Eu sei, Dona Carmen. Eu sei. Foi num desses dias de conversa que eu contei para ele sobre os bens. Rafael, eu tenho uma coisa para te contar. Uma coisa que ninguém sabe. Ele me olhou curioso. O que é? Túlio e Paloma acham que roubaram tudo que eu tinha, mas eles não sabem de tudo. Fiz uma pausa dramática. Acho que no fundo eu sempre fui um pouco professora de novela. Eu tenho uma poupança, dinheiro que eu juntei a vida inteira, escondido. Nem o Augusto sabia. Era a minha segurança secreta. Quanto? 180 mil reais. Os olhos de Rafael se arregalaram. 180 mil? É, 35 anos juntando um pouquinho todo mês. O salário de professora nunca foi muito, mas eu sempre guardei alguma coisa. Era para emergência. Acho que a emergência chegou. Fiz uma pausa. Precisava ser honesta. Mas confesso que durante esses meses no asilo, eu estava tão destruída que nem conseguia pensar nesse dinheiro. Era como se ele não existisse. Eu não tinha forças para nada, Rafael. Nem para lutar por mim mesma. Só quando você apareceu é que eu voltei a ter vontade de viver, de reagir. Dona Carmen, isso é muito dinheiro. Tem mais. Mais? Minha mãe, Dona Alzira, me deixou um terreno em Minas Gerais, em Poços de Caldas. Tá no meu nome, escriturado direitinho. Avaliam em uns 250 mil. Rafael ficou em silêncio, processando a informação. Então a senhora tem mais de 400 mil reais em bens que eles não sabem? Tenho. Por que a senhora nunca contou para ninguém? Eu suspirei. Porque eu conhecia meus filhos, Rafael. Conhecia a ganância deles. Sabia que se eles soubessem, iam querer botar a mão. Então eu escondi. Nem pro Augusto eu contei. Era meu segredo. Rafael se levantou. Andou pelo quarto de novo, aquele jeito dele de pensar. Dona Carmen, a senhora entende o que isso significa? Significa que eu ainda tenho como me proteger. Mais do que isso. Significa que a senhora pode se vingar. Vingar. A palavra ficou pendurada no ar entre nós. Como assim? Ele parou de andar. Me olhou com aquele brilho nos olhos que eu ia aprender a reconhecer. A senhora pode deserdar aqueles dois. Pode deixar tudo para quem realmente merece. Pode fazer eles se arrependerem de cada centavo que roubaram. Eu fiquei em silêncio pensando. Vingança. Eu nunca fui uma pessoa vingativa. Passei a vida toda ensinando meus alunos a serem bons, honestos, a virarem a outra face. Mas meus filhos tinham feito algo imperdoável. Tinham me roubado, me abandonado, me humilhado. Tinham aproveitado a morte do pai para destruir a mãe. Se existia um momento para vingança, era esse. E o que você sugere, Rafael? Ele sorriu. Não um sorriso de alegria, mas de determinação. A senhora vai ver, Dona Carmen. A senhora vai ver. Os meses foram passando. 6 meses se passaram desde que eu tinha chegado naquele asilo. 6 meses de paredes descascadas. 6 meses de comida ruim. 6 meses de solidão. Túlio e Paloma nunca vieram me visitar. Nenhuma vez. Nem uma ligação, nem uma mensagem, nem um cartão de aniversário. Meus filhos biológicos, as crianças que eu carreguei na barriga, que eu amamentei, que eu criei com todo amor, tinham me apagado da vida deles. O único que vinha era Rafael. Toda semana, sem falta. Com pão de queijo, com notícias do mundo, com carinho. E em algum momento daquele ano, alguma coisa mudou dentro de mim.
Eu deixei de ser a velhinha derrotada que tinha chegado ali com 2 malas e sem esperança. Eu me tornei outra coisa, algo mais duro, mais frio, mais determinado. Eu ia fazer meus filhos pagarem. Mas primeiro, a vida resolveu testar minha força mais uma vez. Foi numa manhã de terça-feira. Eu acordei com uma dor no peito que nunca tinha sentido antes. Não era a dor da saudade, não era a dor da tristeza. Era uma dor física, real, que irradiava para o braço esquerdo. Tentei levantar e não consegui. As pernas não obedeciam. A vista escureceu. A última coisa que eu lembro é do rosto de Dona Sônia gritando meu nome. Depois apaguei. Acordei 2 dias depois. A primeira coisa que vi foi um teto branco. Não era o teto manchado do meu quarto no asilo. Era um teto de hospital, com aquelas luzes fluorescentes que fazem a gente parecer mais doente do que está. A segunda coisa que vi foi Rafael. Ele estava sentado numa cadeira ao lado da cama, segurando minha mão. Tinha olheiras profundas, barba por fazer, roupa amassada. Parecia que não dormia há dias. Dona Carmen? A voz dele estava rouca, tremida. Eu tentei falar, mas a garganta estava seca demais. Ele percebeu, pegou um copo de água com um canudinho, me ajudou a beber. Devagar. A senhora passou por uma cirurgia. Cirurgia. A palavra demorou para fazer sentido na minha cabeça confusa. O que aconteceu? Infarto. Infarto agudo do miocárdio, os médicos disseram. A senhora caiu no quarto do asilo, chamaram o SAMU, trouxeram para cá. Fez cirurgia de emergência, 4 horas na mesa de operação. 4 horas. Eu tinha ficado 4 horas entre a vida e a morte. Os médicos disseram que a senhora tinha 50% de chance. 50%, Dona Carmen. Eu fiquei esse tempo todo no corredor, rezando, chorando, implorando para Deus não levar a senhora. Ele apertou minha mão. Vi que os olhos dele estavam cheios de lágrimas. Mas a senhora é forte. A senhora é uma guerreira. Sobreviveu. Eu tentei sorrir, mas não sei se consegui. O corpo inteiro doía. E os meus filhos? A pergunta saiu antes que eu pudesse me impedir. Eu não queria perguntar. Eu sabia a resposta. Mas alguma parte de mim ainda tinha esperança. Rafael ficou em silêncio por um momento. O silêncio foi pior do que qualquer resposta. O hospital ligou para eles, Dona Carmen. Eles são os responsáveis legais da senhora. Então o hospital tinha a obrigação de avisar. E? Túlio disse que estava em reunião. Pediu para ligarem depois. O hospital ligou de novo 1 hora mais tarde. Disse que era urgente, que a senhora ia entrar em cirurgia. Sabe o que ele respondeu? Manda o boletim por WhatsApp. Não posso ir agora. Eu fechei os olhos. A dor no peito aumentou, mas não era a dor do infarto. Era outra dor, mais antiga, mais profunda. E a Paloma? Não atendeu na primeira vez. Na segunda, atendeu irritada. Disse que tinha compromisso, que era para ligar para o irmão. Eles não vieram. Não era pergunta, era constatação. Não vieram, não ligaram depois, não mandaram mensagem, nada. Eu abri os olhos, olhei para o teto branco do hospital. E como você ficou sabendo? O asilo me ligou. Eu tinha deixado meu número lá como contato de emergência. Dona Sônia ligou desesperada. Disse que a senhora tinha desmaiado, que o SAMU tinha levado. Eu larguei tudo e vim. Você estava onde? Em Campinas. Tinha uma reunião com um cliente. Larguei a reunião no meio, entrei no carro e vim. Cheguei aqui em 40 minutos. Passei todo esse tempo no corredor, esperando notícias. 40 minutos. Campinas ficava a mais de 1 hora do hospital. Rafael devia ter voado. Obrigada, meu filho. Ele apertou minha mão de novo. Não precisa agradecer. Eu já disse. A senhora é minha mãe. De coração. Ficamos em silêncio por um tempo. Eu ouvindo os aparelhos apitarem, ele segurando minha mão. Depois de um tempo eu disse, Rafael, eu voltei. Voltou? Voltei para fazer o que eu preciso fazer. Ele me olhou confuso. Do que a senhora está falando? Eu tentei sorrir de novo. Dessa vez acho que consegui. Você vai ver, meu filho. Você vai ver. A recuperação foi longa. Fiquei mais 2 semanas no hospital. Depois voltei para o asilo. Rafael contratou uma enfermeira particular para ficar comigo 24 horas por dia. Uma mulher chamada Fátima, competente e carinhosa, que me ajudava em tudo.
Aos poucos, fui recuperando as forças. Primeiro consegui sentar na cama, depois ficar de pé, depois dar alguns passos, depois caminhar pelo corredor. E enquanto meu corpo se recuperava, minha mente trabalhava. Eu tinha um plano, e agora, mais do que nunca, eu estava determinada a executá-lo. Assim que consegui sair do asilo sem cadeira de rodas, pedi para Rafael me levar a um lugar. Onde? No escritório de uma advogada. Você conhece alguma boa? Ele conhecia. Doutora Fernanda Braga. Uma mulher de uns 40 anos, séria, competente, que usava óculos de armação grossa e não sorria à toa. Exatamente o tipo de pessoa que eu precisava. O escritório dela ficava no centro da cidade. Um prédio comercial, terceiro andar, sala bem arrumada com diplomas na parede e pilhas de processos na mesa. Rafael me ajudou a sentar. Eu ainda estava fraca, mas a cabeça nunca esteve tão clara. Doutora Fernanda me olhou por cima dos óculos. Dona Carmen, em que posso ajudá-la? E eu contei. Contei tudo, desde o começo. A morte do Augusto, a pressão para vender a casa, a venda por 1.200.000, o dinheiro que sumiu, os 100.000 roubados, o asilo, o abandono, o infarto. Ela ouviu em silêncio, tomando notas num bloco amarelo. Quando terminei, contei sobre os bens secretos, a poupança de 180.000, o terreno em Poços de Caldas que valia 250.000. Meus filhos não sabem de nada disso, e eu quero que eles nunca recebam um centavo. Doutora Fernanda tirou os óculos e me olhou diretamente. Dona Carmen, a senhora sabe que pela lei brasileira os filhos têm direito a uma parte da herança, não sabe? Sei, a legítima. 50% vai obrigatoriamente para os filhos. Exato. A senhora não pode simplesmente deixar eles sem nada. Eu senti o coração afundar. Depois de tudo que tinham feito, eles ainda iam receber? Não tem nenhum jeito? Doutora Fernanda colocou os óculos de volta. Tem. Existe uma coisa chamada deserdação. Deserdação? É quando um herdeiro perde o direito à herança por ter cometido atos graves contra o ascendente. Injúria grave, violência, abandono em situação de doença. São alguns dos casos previstos em lei. Eu me endireitei na cadeira. Eles me abandonaram no asilo por um ano inteiro. Não visitaram uma única vez. Quando eu tive infarto e quase morri, eles não vieram. Isso não é abandono? É. Abandono de ascendente em situação de doença grave. É uma das causas de deserdação previstas no Código Civil. Então eu posso deserdar eles? Pode. Mas a senhora precisa de provas. Provas documentadas de que o abandono realmente aconteceu. Rafael se adiantou. Eu tenho provas. Registros de visita do asilo mostrando que eu fui toda semana e eles não apareceram nenhuma vez em um ano. Recibos de tudo que eu paguei. Cuidadora, enfermeira, remédios, roupas e os registros do hospital do dia do infarto mostrando que só eu apareci. Doutora Fernanda fez mais anotações. E sobre as ligações do hospital, o senhor mencionou que eles foram contatados e recusaram vir. O hospital deve ter registro. Eles gravam as ligações, anotam as respostas. Posso conseguir isso. A advogada assentiu. Com essas provas, a gente pode entrar com uma ação de deserdação. Se o juiz aceitar, os seus filhos perdem o direito à legítima. A senhora poderá dispor de 100% do patrimônio. Eu senti uma onda de esperança tão forte que quase chorei. Vamos fazer isso. Vamos fazer agora. As semanas seguintes foram de preparação. Rafael juntou todas as provas. Os registros do asilo mostravam claramente. Durante um ano inteiro, eu tinha recebido visitas semanais de Rafael Moreira. De Túlio Vasconcelos e Paloma Vasconcelos Duarte, nenhuma visita. Os recibos somavam uma quantia considerável. Rafael tinha gastado mais de 20.000 reais comigo. Cuidadora, enfermeira, remédios, roupas, comida. Tudo do bolso dele. E os registros do hospital eram a prova final. As ligações para Túlio e Paloma estavam documentadas. Data, hora, duração, resposta. Paciente em estado grave. Familiares contatados. Túlio Vasconcelos. Estou em reunião. Ligue depois. Segunda tentativa. Mande boletim por WhatsApp. Paloma Vasconcelos. Duarte. Primeira tentativa. Não atendeu. Segunda tentativa. Tenho compromisso. Ligue para meu irmão.
Nenhum familiar compareceu. Doutora Fernanda preparou a ação de deserdação, anexou todas as provas, entrou com o processo na segunda vara de família. E esperamos. Foram semanas de ansiedade. Eu mal dormia, imaginando todos os cenários possíveis. E se o juiz não aceitasse? E se as provas não fossem suficientes? E se meus filhos descobrissem e arranjassem algum jeito de se defender? Mas Rafael me acalmava. Dona Carmen, as provas são sólidas. 1 ano de abandono documentado, infarto, e eles não foram. Não tem como o juiz negar. E ele estava certo. 6 semanas depois de entrar com a ação, doutora Fernanda me ligou. Dona Carmen, tenho uma notícia. O juiz analisou o caso, considerou as provas contundentes. A deserdação foi aceita. Eu não consegui falar. As lágrimas vieram antes das palavras. Aceita? Eles perderam o direito? Perderam. Túlio e Paloma foram oficialmente deserdados por abandono de ascendente em situação de doença grave. A senhora pode dispor de 100% do seu patrimônio. Eu desliguei o telefone e chorei. Chorei de alívio, de vitória, de tudo junto. Rafael estava do meu lado, como sempre, e me abraçou enquanto eu soluçava. Conseguimos, Dona Carmen. Conseguimos. Sim, tínhamos conseguido. Agora vinha a parte que eu mais esperava. Voltamos ao escritório da doutora Fernanda para resolver os detalhes. Dona Carmen, agora a senhora pode decidir livremente para quem vai deixar os bens, quem a senhora quer beneficiar. Eu não precisei pensar, já sabia a resposta há meses. 50% para o Rafael, o filho que eu não pari, mas que me tratou como mãe a vida toda, o único que não me abandonou. Rafael tentou protestar. Dona Carmen, eu não preciso... Cala a boca, Rafael. Não é sobre precisar, é sobre merecer. E você merece cada centavo. Ele ficou quieto. Vi que os olhos dele estavam marejados. E os outros 50%? Pro meu neto, Caio, filho da Paloma. Doutora Fernanda levantou uma sobrancelha. O filho de uma das pessoas que a senhora está deserdando? Ele é inocente, tem 18 anos, está terminando o ensino médio. Não escolheu ter a mãe que tem. Esse dinheiro vai dar a ele uma chance de ser diferente. A advogada assentiu e fez as anotações. Mais alguma coisa? Tem sim. Eu quero registrar uma diretiva antecipada de vontade. Que tipo de diretiva? Quero nomear Rafael como meu responsável legal, meu curador. Se eu ficar incapacitada, ele decide por mim. Se eu precisar de cuidados, ele é o responsável. Meus filhos biológicos não podem mais ter nenhum poder sobre mim. Doutora Fernanda sorriu. Foi a primeira vez que eu vi ela sorrir. Isso pode ser feito. Vou preparar todos os documentos. 1 semana depois, estava tudo pronto. Doação em vida, irrevogável. 50% para Rafael, 50% para Caio. Registrado em cartório, com firma reconhecida, legal e válido. E a diretiva antecipada de vontade, nomeando Rafael como meu curador. Túlio e Paloma tinham perdido tudo. O direito à herança, o poder sobre mim, qualquer controle que ainda achavam que tinham. Mas eu queria mais. Eu queria que eles soubessem. Queria ver a cara deles quando descobrissem. Queria olhar nos olhos dos meus filhos e dizer exatamente o que eu pensava deles. Doutora Fernanda, eu quero que a senhora mande uma notificação oficial para os meus filhos, para eles comparecerem ao cartório numa data específica. Que tipo de notificação? Uma que diga: comparecer ao cartório do segundo ofício no dia tal, às 14 horas. Assunto: herança e bens de Carmen Lúcia Vasconcelos. A advogada entendeu imediatamente. Eles vão pensar que vão receber alguma coisa. Exatamente. E vão correr para lá. Gente gananciosa não perde chance de pegar dinheiro. E a senhora vai estar esperando. Vou. E dessa vez, eu é que vou dar as cartas. A notificação foi enviada numa segunda-feira. Na terça, Túlio ligou para Paloma. Eu sei disso porque Caio me contou depois. Ele ouviu a conversa da mãe. Recebeu a intimação do cartório? Recebi. Será que a velha deixou alguma coisa? Não sabia que ela tinha bens. Deve ser coisa do velho, alguma herança escondida. Será que tem dinheiro? Deve ter. Por que mais iam chamar a gente? Se tiver grana, a gente divide e resolve essa situação.
Eles já estavam fazendo planos, calculando quanto iam ganhar, imaginando como iam gastar o dinheiro que achavam que era deles por direito. Mal sabiam o que os esperava, mas antes do dia do cartório tinha uma coisa que precisava acontecer. Caio, meu neto, o único bom que saiu daquela família. Ele tinha 18 anos, estava no 3º ano do ensino médio. Um menino alto, magro, de olhos grandes e cabelo despenteado. Parecia com o avô Augusto quando jovem. Eu quase não via ele. Paloma não deixava. Mãe, ele tem as coisas dele, não fica enchendo. Sempre a mesma desculpa. Mas Caio não era bobo. Ele percebeu que alguma coisa estava errada. Fazia meses que não me via. Toda vez que perguntava para a mãe, ela dava uma desculpa diferente. Sua avó tá viajando. Tá na casa de uma amiga. Não tá bem, melhor não incomodar. Caio foi na casa onde eu morava com Augusto. Tava trancada, vazia. Um vizinho disse que tinham vendido. Ele perguntou do avô. A mãe disse que morreu de velhice e mudou de assunto. Caio não engoliu. Alguma coisa estava muito errada. Aí ele lembrou de Rafael, o meio-irmão do tio e da mãe que eles sempre trataram mal. Metido, se acha, era assim que falavam dele. Mas Caio lembrava que Rafael sempre foi educado quando se encontravam. E lembrava que Rafael era próximo dos avós. Se alguém sabia onde eu estava, era ele. Caio achou o Instagram de Rafael, perfil de arquitetura, fotos de projetos sustentáveis. Mandou mensagem. Oi, sou o Caio, neto da Dona Carmen. Preciso falar com você. É urgente. Rafael respondeu em minutos. Pode ser agora. Me liga. Caio ligou tremendo. Tio Rafael, eu preciso de ajuda. Cadê minha avó? Silêncio do outro lado. Caio, você não sabe de nada, né? Saber o quê? Onde ela tá? Rafael suspirou. Eu imagino a dor que ele sentiu naquele momento, tendo que contar a verdade para um menino de 18 anos sobre a própria mãe. Sua avó tá num asilo, Caio. Asilo? Como assim asilo? Senta que eu vou te contar tudo. E contou. Contou como Túlio e Paloma tinham aproveitado a morte do Augusto para pressionar a venda da casa. Contou da venda por 1.200.000. Contou do dinheiro que sumiu, dos 100.000 roubados, do asilo onde me jogaram. Contou do ano inteiro de abandono, das visitas que ele fazia toda semana enquanto os filhos biológicos não apareciam, do infarto, das ligações que o hospital fez e ninguém atendeu. Caio chorou no telefone. Minha mãe fez isso? Sua mãe e seu tio, juntos. Eu preciso ver minha avó, por favor. Eu te levo lá, mas se prepara, Caio. Ela sofreu muito. Rafael buscou Caio num sábado de manhã, escondido da Paloma, claro. Ela achava que o filho tinha ido na casa de um amigo. Eu não sabia que eles estavam vindo. Rafael tinha feito surpresa. Eu estava sentada no meu quarto, olhando pela janela como sempre fazia. A vista não era nada demais. Um muro descascado, uma árvore seca, um pedaço de céu. Ouvi batidas na porta. Achei que era Dona Sônia ou a enfermeira. Pode entrar. A porta abriu. E eu vi meu neto. Caio estava ali, parado na porta, olhando para mim com os olhos cheios de lágrimas. Rafael estava atrás dele, com a mão no ombro do menino. Vovó? A voz dele quebrou no meio da palavra. Eu não consegui levantar. As pernas não obedeceram, mas estendi os braços. Caio correu. Correu até minha cama e me abraçou tão forte que eu achei que ia quebrar. E chorou. Chorou no meu ombro como não chorava desde criança. Vovó, me perdoa. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu perguntava para minha mãe e ela mentia. Dizia que a senhora estava viajando, que estava bem. Eu não sabia que eles tinham feito isso. Eu acariciei o cabelo dele. Aquele cabelo despenteado que era igualzinho ao do Augusto. Eu sei, meu neto. Você não tem culpa. Você é inocente. Ele levantou a cabeça e me olhou. Os olhos vermelhos, o rosto molhado. Como eles puderam fazer isso? Como a minha mãe pôde fazer isso com a senhora? Eu não tinha resposta. Depois de 1 ano, eu ainda não entendia como os filhos que eu criei tinham se tornado aqueles monstros. Eu não sei, Caio. Eu não sei. Ele ficou comigo a tarde inteira. Eu contei tudo, com calma, sem ódio na voz. Só tristeza. Contei da pressão para vender a casa, do dinheiro roubado, do asilo, do infarto.
Contei de Rafael, das visitas semanais, de como ele tinha sido meu único apoio. E contei do plano. Vovó, o que a senhora vai fazer? Eu vou fazer justiça, meu neto. Vou fazer seus pais pagarem pelo que fizeram. E contei sobre a deserdação, sobre a doação, sobre o cartório. Caio, você vai receber 50% de tudo que eu tenho. Quase 215 mil reais. É para você ter um futuro, para você ser diferente deles. Caio balançou a cabeça. Vovó, eu não quero dinheiro. Eu só quero a senhora bem. O dinheiro é para você ter independência, para você não depender da sua mãe, para você poder escolher seu próprio caminho. Ele ficou em silêncio pensando. E no dia do cartório? O que vai acontecer? Rafael se adiantou. No dia do cartório, sua avó vai olhar nos olhos dos seus pais e dizer a verdade. Eles vão descobrir que não vão receber nada, e você vai estar lá. Caio arregalou os olhos. Eu? Por quê? Porque você é parte dessa família, a parte boa, e porque sua mãe precisa ver que você sabe de tudo. Caio pensou por um momento. Eu vi alguma coisa mudar nos olhos dele, uma determinação que eu reconheci. Eu vou estar lá, e vou olhar na cara dela. O dia chegou. Terça-feira, 2 da tarde. Cartório do segundo ofício, centro da cidade. Eu acordei cedo. Tomei banho com calma, coloquei meu melhor vestido. Um vestido florido que Augusto sempre gostou. Prendi o cabelo num coque bem feito. Passei batom pela primeira vez em mais de um ano. Rafael me buscou às 11. Almoçamos juntos num restaurante perto do cartório. Eu mal consegui comer. A ansiedade era grande demais. Nervosa? Um pouco. A senhora não precisa fazer isso, sabe? Podia só deixar a advogada resolver e nunca mais ver a cara deles. Eu balancei a cabeça. Não. Eu preciso fazer isso. Preciso olhar nos olhos deles. Preciso que eles saibam que eu sei de tudo, que eu venci. Rafael assentiu. Ele entendia. Chegamos ao cartório 1h30. Doutora Fernanda já estava lá, com uma pasta cheia de documentos. Caio chegou logo depois, nervoso, mãos tremendo. Tudo bem, meu neto? Tudo, vovó. Só não sei o que dizer para minha mãe. Você não precisa dizer nada, só precisa estar aqui. A funcionária do cartório nos levou para uma sala de reuniões. Mesa grande, cadeiras de couro, ar-condicionado gelado. Eu sentei de um lado, Rafael do meu lado direito, Caio do esquerdo. Doutora Fernanda na cabeceira. E esperamos. Às 2 horas em ponto, ouvimos vozes no corredor. Meu coração acelerou, as mãos suaram. Mas eu mantive a postura. Costas retas, queixo erguido. Eu era Carmen Lúcia Vasconcelos, professora aposentada, e eu não ia tremer na frente dos meus inimigos. A porta abriu. Túlio entrou primeiro. Terno caro, relógio brilhando, ar de dono do mundo. Paloma veio atrás, salto alto, bolsa de grife que eu sabia que era falsa, maquiagem pesada. Eles pararam no meio da sala quando me viram. A cara de Túlio foi impagável. A boca abriu, os olhos arregalaram. Ele esperava encontrar uma advogada, talvez um inventário, talvez um cheque. Não esperava me encontrar. Mãe, o que você está fazendo aqui? Eu não respondi. Só olhei para ele, firme, sem medo. Paloma também estava em choque. Mas aí ela viu outra coisa. Viu quem estava sentado do meu lado esquerdo. Caio! A voz dela saiu esganiçada, desesperada. O que você está fazendo aqui? Caio não respondeu. Só olhou para a mãe. Um olhar que eu nunca tinha visto nele. Um olhar de nojo. Caio, responde! Senta, mãe. A voz de Caio era fria, controlada. Muito diferente do menino choroso que tinha me visitado no asilo. Senta e escuta o que a vovó tem para dizer. Paloma ficou branca. Olhou de mim para Caio, de Caio para Rafael, de Rafael para a advogada. Percebeu que alguma coisa estava muito errada. Senta, Paloma. Dessa vez fui eu que falei, e minha voz saiu exatamente como eu queria. Firme, calma, sem tremor. Eles sentaram, do outro lado da mesa, de frente para mim. Túlio ainda tentava manter a pose, mas eu via o suor na testa dele. Paloma estava à beira das lágrimas. Eu respirei fundo e comecei. Vocês vieram aqui achando que iam receber alguma coisa. Minha voz ecoou na sala silenciosa.
Vieram correndo como sempre fazem quando acham que tem dinheiro envolvido. Receberam uma notificação falando em herança e bens e já vieram salivando, calculando quanto iam ganhar. Túlio tentou interromper. Mãe, a gente só... Cala a boca. Ele se calou. Acho que nunca tinha me ouvido falar assim. Agora é minha vez de falar, e vocês vão ouvir. Eu fiz uma pausa. Olhei para os dois. Meus filhos. Meu sangue. As crianças que eu tinha amado mais do que a mim mesma. Sim, eu tenho bens. Tenho uma poupança de R$ 180 mil. 35 anos juntando dinheiro que vocês nunca souberam. E tenho um terreno em Poços de Caldas, herança da minha mãe, que vale 250 mil. Vi os olhos de Túlio brilharem. Paloma inclinou o corpo para frente. Gananciosos até o fim. Vocês nunca souberam porque eu nunca contei. Era minha segurança, meu segredo. Porque eu conhecia vocês. Eu sabia que se soubessem, iam querer botar a mão. Fiz outra pausa. Agora, escutem bem o que eu vou dizer. Eu me inclinei para frente. Olhei nos olhos de Túlio, depois nos de Paloma. O pai de vocês mal tinha morrido e vocês já estavam planejando me roubar. Túlio abriu a boca para protestar. Eu levantei a mão. Eu sei de tudo, Túlio. Sei que vocês me pressionaram a vender a casa quando eu estava fraca de luto. Sei que vocês ficaram com mais de R$ 1 milhão e me deram 100 mil de esmola. Sei que vocês roubaram até esses 100 mil. Sei que vocês me jogaram num asilo imundo e nunca mais olharam na minha cara. Paloma começou a chorar, daquele jeito falso que ela sempre fez. Mãe, não foi assim, a gente... Foi assim sim, e tem mais. Eu olhei para a doutora Fernanda. Ela abriu a pasta e tirou um documento. Vocês sabem o que é deserdação? Silêncio. É quando um filho perde o direito à herança por ter cometido atos graves contra os pais. Abandono em doença grave é um desses atos. Túlio franziu a testa. Abandono? A gente não... 1 ano. Minha voz cortou a dele. 1 ano inteiro eu fiquei naquele asilo. 365 dias. Sabe quantas vezes vocês me visitaram? Silêncio. 0. Nenhuma. Nenhuma única vez. A advogada colocou outro documento na mesa. Estes são os registros do asilo. Toda visita é documentada. Rafael Moreira. 52 visitas em 1 ano. 1 por semana, sem falta. Túlio Vasconcelos. 0. Paloma Vasconcelos. Duarte. 0. Túlio tentou se defender. A gente ia visitar, só que... Tem mais. Eu fiz sinal para a advogada. Ela tirou outro documento. 6 meses atrás, eu tive um infarto. Quase morri. Fiquei 4 horas na mesa de cirurgia, 50% de chance de sobreviver. Sabe o que aconteceu? Eu olhei diretamente para Túlio. O hospital ligou para você. 4 vezes. Sabe o que você disse? Ele não respondeu. Na primeira vez, você disse que estava em reunião. Na segunda, mandou enviar o boletim por WhatsApp. Por WhatsApp, Túlio. Sua mãe estava morrendo e você pediu o boletim por WhatsApp. Me virei para Paloma. E você não atendeu. Na primeira vez, caiu na caixa postal. Na segunda, você disse que tinha compromisso. Compromisso. Sua mãe morrendo e você tinha compromisso. A advogada colocou mais um documento na mesa. Estas são as gravações do hospital. Data, hora, respostas, tudo documentado. E sabe quem apareceu? Rafael, o metido que vocês sempre desprezaram. Ele estava em Campinas, largou reunião, dirigiu 1 hora em 40 minutos e passou a noite inteira no corredor do hospital rezando por mim. Eu deixei o silêncio pesar por um momento. O juiz da 2ª Vara de Família analisou tudo isso. As provas de abandono, as provas de descaso, as provas de que vocês não dão a mínima se eu vivo ou morro. Fiz uma pausa dramática. A deserdação foi aceita. Vocês perderam o direito à herança. Túlio ficou vermelho. Isso é loucura. Você não pode fazer isso. Já fiz. Vou processar. Vou anular. Você tá senil. Não tá no seu juízo normal. A advogada interveio com voz calma. A doação foi feita com laudo psiquiátrico, atestando plena capacidade mental. Não há nada a ser contestado. Túlio se virou para ela, desesperado. Mas a lei diz que filho tem direito à herança, a legítima, metade é nossa por direito. O senhor está correto sobre a legítima.
Porém, conforme o artigo 1962 do Código Civil, o abandono do ascendente em enfermidade grave é causa de deserdação. Os senhores abandonaram a mãe de vocês por um ano inteiro num asilo. Não visitaram, não ligaram, não mandaram um centavo. Quando ela teve um infarto e quase morreu, vocês se recusaram a ir ao hospital. O juiz considerou as provas suficientes. A deserdação foi aceita. Vocês perderam o direito à legítima. Túlio abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir falar. Isso é armação! Vou recorrer! Pode recorrer, mas com essas provas, nenhum tribunal vai reverter. O abandono está documentado além de qualquer dúvida. Eu me virei para Paloma. Ela estava chorando de verdade agora. Lágrimas de desespero, não de falsidade. Mãe, como você faz isso com a gente? Somos seus filhos. Eu olhei para ela. Olhei bem fundo nos olhos. Vocês deixaram de ser meus filhos quando me deixaram morrer sozinha. Fez-se silêncio na sala. Um silêncio pesado, denso, quase sólido. Aí Caio se levantou. Ele não tinha falado nada até aquele momento. Tinha ficado sentado, quieto, observando. Mas agora ele se levantou e olhou para a mãe. Paloma levantou os olhos marejados. Caio, filho, você não entende. Eu entendo. A voz dele era fria, mais fria do que eu jamais tinha ouvido. Eu entendo perfeitamente. O vovô mal tinha morrido e vocês já estavam planejando roubar a vovó. Venderam a casa dela, ficaram com o dinheiro, jogaram ela num asilo e nunca mais visitaram. Caio, não foi assim. Foi assim, sim, ele gritou. A voz ecoou na sala. Paloma encolheu na cadeira. Eu passei meses perguntando para você onde a vovó estava. E você mentia. Tá viajando, tá na casa de amiga, não tá bem. Mentira atrás de mentira. Enquanto isso, ela estava num asilo imundo, sozinha, abandonada, pela própria filha. Filho, eu ia contar, eu só... Você é um monstro. A palavra saiu como um tapa. Paloma recuou como se tivesse levado um soco. Você e o tio Túlio, vocês são monstros. Eu tenho vergonha de ser seu filho. Tenho vergonha de ter o seu sangue. Paloma tentou segurar o braço dele. Caio, por favor. Ele se soltou com violência. Não encosta em mim, nunca mais. E se virou para mim. Vovó, eu posso ir com a senhora? Eu olhei para o meu neto, para o único bom que tinha saído daquela família. Pode, meu filho, pode sim. Eu me levantei da cadeira. Rafael veio me ajudar, mas eu fiz sinal para ele esperar. Queria fazer isso sozinha. Me apoiei na mesa e fiquei de pé. Olhei para os meus filhos uma última vez. Túlio estava vermelho de raiva, os punhos cerrados, a testa suada. Paloma chorava, a maquiagem borrada, a pose de madame destruída. Lembram do dia que vocês me deixaram no asilo? Eles não responderam. Eu disse para você, Túlio, lembre-se deste dia. Eu sorri. Pela primeira vez em muito tempo, um sorriso verdadeiro. Pois é, esse é o dia. Me virei e caminhei até a porta. Rafael de um lado, Caio do outro. Doutora Fernanda nos seguiu. Eu não olhei para trás. Não precisava. Aquele capítulo da minha vida estava encerrado. Saímos do cartório para o sol da tarde. O ar estava fresco, o céu estava azul, os pássaros cantavam. Parecia que o mundo inteiro estava celebrando comigo. Rafael me abraçou. A senhora foi incrível, dona Carmen. Incrível. Eu ri. Uma risada leve, de alívio. Eu estava tremendo por dentro, mas não ia deixar eles verem. Caio veio e me abraçou também. Vovó, eu quero ir morar com a senhora. Não quero voltar para casa da minha mãe. Você tem 18 anos, meu neto. É maior de idade. Pode morar onde quiser. Então eu quero morar com a senhora e com o tio Rafael. Eu olhei para Rafael. Ele assentiu. Minha casa tem espaço de sobra e vai ser uma honra ter vocês dois. Naquele momento, ali na calçada do cartório, debaixo do sol da tarde, eu senti uma paz que não sentia há muito tempo. Eu tinha perdido minha casa, meu dinheiro, meus filhos, mas tinha ganhado uma família de verdade. 6 meses se passaram. Eu moro na casa de Rafael agora. Uma casa bonita, com quintal, jardim, árvores frutíferas. Não é a minha casa de 40 anos, mas é um lar. Um lar de verdade, cheio de amor.
Rafael me deu um quarto só meu. Coloquei as fotos do Augusto na parede, o porta-retrato do nosso casamento na mesinha de cabeceira. De noite, antes de dormir, eu converso com ele. Conto como foi meu dia, o que eu fiz, o que eu pensei. Ele não responde, claro, mas eu gosto de pensar que ele escuta. Caio mora com a gente também. Saiu da casa da mãe no mesmo dia do cartório. Foi buscar as coisas dele uma semana depois. Paloma chorou, implorou, se jogou no chão. Filho, não faz isso comigo. Eu te amo. Por favor. Caio pegou suas roupas, seus livros, seu computador, colocou tudo em 2 malas. A senhora fez coisa muito pior com a minha avó. E foi embora. Não olhou para trás. Ele está terminando o ensino médio. Vai prestar vestibular para medicina. Quer ser médico, quer ajudar pessoas. Estuda a noite inteira, tira notas boas, tem futuro brilhante pela frente. Às vezes eu o vejo estudando na varanda e me lembro do Augusto. A mesma determinação, a mesma honestidade, a mesma bondade. Caio é a prova de que nem tudo está perdido, de que mesmo numa família podre pode nascer algo bom. E os meus filhos? Os filhos que me roubaram, me abandonaram, me destruíram. Túlio faliu. A imobiliária dele já estava afundada há anos. Ele só escondia. 8 meses depois do cartório, os credores bateram na porta. Descobriram fraudes nos contratos, contas que não fechavam, dinheiro que sumia. Perdeu tudo. O apartamento, o carro importado, o relógio caro. Está morando de favor na casa de um ex-funcionário, fazendo bico para sobreviver. Paloma também afundou. Sem o dinheiro que achava que ia herdar, sem o filho que foi embora, sem ninguém para sustentar o estilo de vida de madame, ela teve que trabalhar. Trabalhar de verdade, pela primeira vez na vida. É atendente numa loja de departamento. Ganha um salário mínimo, mora num quarto alugado, usa transporte público. Chora toda noite, dizem. Mas não chora por mim. Chora por ela mesma, pelo conforto que perdeu, pela vida que não tem mais. Eles tentaram me procurar. Túlio ligou algumas vezes, eu não atendi. Paloma mandou mensagem, eu não respondi. Rafael bloqueou os 2 no meu celular. Não quero saber deles, não quero ver, não quero ouvir, não quero perdoar. Tem gente que acha que eu devia perdoar. Carmen, são seus filhos. Perdão é libertador. Eu ouço, agradeço e ignoro. Perdão é para quem merece, para quem se arrepende de verdade, para quem tenta reparar o mal que fez. Túlio e Paloma não se arrependeram. Se arrependeram de terem sido pegos, isso sim. Mas do que fizeram? Não. Fariam tudo de novo se pudessem. Então não. Eu não perdoo. E não tenho vergonha de dizer isso. 1 ano se passou desde aquele dia no cartório. Hoje é domingo. Rafael está fazendo churrasco no quintal. Caio está estudando na varanda, livro de biologia aberto, caderno cheio de anotações. O sol está se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. As cigarras cantam. Eu estou sentada na minha cadeira de balanço, olhando para essa cena. Minha família. Não a família que eu planejei, não a família de sangue, mas uma família de verdade, de escolha, de amor. Eu olho para o céu e penso no Augusto. Meu amor, eu encontrei a paz que a gente sempre quis. Uma lágrima escorre pelo meu rosto, mas é uma lágrima boa. Nossos filhos de sangue me traíram, aproveitaram sua morte para me destruir, tiraram minha casa, meu dinheiro, minha dignidade, me jogaram num asilo e me deixaram para morrer. Eu respiro fundo, o cheiro de churrasco, de grama, de vida. Mas o filho que você teve antes de mim me salvou, o filho que eu sempre tratei bem, que eu sempre acolhi, que eu sempre amei como se fosse meu. Ele me salvou, Augusto. Ele e nosso neto, o único bom que saiu daquela família. Rafael olha para mim e sorri. Eu sorrio de volta. Engraçado como a vida funciona, né? Os filhos que a gente criou, que a gente deu tudo, foram os que me destruíram. E o filho que não era meu de sangue foi o que me reconstruiu. Eu fecho os olhos. Sinto o vento no rosto, o calor do sol que se põe. Eu te amo, Augusto. Sempre vou te amar. E quando chegar minha hora, eu vou te encontrar. Vou te contar tudo isso pessoalmente. A gente vai rir junto, chorar junto e ficar em paz. Abro os olhos. O céu está cada vez mais colorido.
Mas por enquanto, eu ainda tenho vida para viver. Tenho um filho de coração que precisa de mim. Tenho um neto que vai ser médico. Tenho um quintal para cuidar, um jardim para plantar, manhãs para acordar. Eu me levanto da cadeira, devagar, porque os ossos reclamam, mas me levanto. A dor não vai embora, meu amor. A ferida que nossos filhos abriram nunca vai fechar completamente. Mas eu aprendi a conviver com ela. Aprendi que a vida continua, mesmo quando parece que tudo acabou. Aprendi que família não é sangue, é escolha. É quem está lá quando você precisa, não quem aparece só quando tem interesse. Eu caminho até o quintal. Rafael me vê e levanta um espetinho de carne. Dona Carmen, vem provar, tá no ponto. Eu rio, uma risada leve, feliz. Já vou, meu filho, já vou. E vou. Vou até ele, vou até Caio, vou até a minha família. Eu tenho 73 anos. Fui roubada, abandonada, quase morta pelos meus próprios filhos. Perdi minha casa, meu dinheiro, quase perdi minha vida. Mas eu sobrevivi. Eu venci. E agora, finalmente, eu sou feliz. Se você chegou até aqui, obrigada por ter ouvido a história dessa velha que quase desistiu de tudo, mas encontrou forças para continuar. Eu contei tudo isso porque quero que você saiba uma coisa. Não importa o que aconteça, não importa quem te traia, não importa o tamanho da sua dor. Você pode sobreviver. Você pode vencer. Você pode encontrar paz. Às vezes, as pessoas que a gente mais ama são as que mais nos machucam. E tudo bem não perdoar. Tudo bem se afastar. Tudo bem proteger o que sobrou de você. E se você está passando por algo parecido, se alguém da sua família te traiu, te roubou, te abandonou, eu sinto muito. Eu sei como dói. Eu sei que parece que o mundo acabou, mas não acabou. A vida continua. E você merece viver. Encontre as pessoas que te amam de verdade. As que estão lá sem querer nada em troca. As que aparecem quando você precisa, não quando elas precisam. Essas são sua família de verdade. E nunca, jamais desista. Se essa história mexeu com você, deixa aqui nos comentários o que você sentiu. Me conta se você já passou por algo parecido, se conhece alguém que passou. A gente não está sozinha nesse mundo. Tem sempre alguém que entende, alguém que viveu a mesma dor, alguém que sobreviveu. E se você quer ver mais histórias como essa, histórias de superação, de vingança, de justiça, de pessoas que foram derrubadas mas levantaram mais fortes, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muito mais vindo por aí. Eu sou Carmen Lúcia Vasconcelos, professora aposentada, 73 anos, sobrevivente. E lembre-se sempre, família de verdade é quem te ama de verdade. O resto é só sangue.